No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu quero continuar tratando do tema que tratei ontem, sobre o espírito, alma, corpo, mas particularmente sobre o espírito. Porque, como eu já venho insistindo, e hoje mesmo coloquei uma nota no Instagram dizendo que considero isto assim urgentíssimo, a recuperação da dimensão espiritual do ser humano, conscientemente, ou seja, a clareza disso, porque a gente vê que no próprio meio religioso, na Igreja Católica, à qual eu pertenço e onde eu estou sempre presente, nós perdemos muito essa dimensão e ficamos só no plano psíquico, só no plano das emoções, dos sentimentos, das paixões, dos desejos, né? A luta contra os vícios, contra os desejos, isso tudo é essencial, evidentemente, a dimensão ascética da vida cristã é fundamental, mas ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio de ordenação exatamente do organismo psicofísico, como você ordena a sua casa para poder estudar melhor, comer melhor, dormir melhor, etc. Essa organização da casa não tem um objetivo em si mesma, mas tem o objetivo de permitir que você realize aquilo que é fundamental na sua vida, não é? De uma forma orgânica, viva, sem maiores impedimentos. Então, por exemplo, pegando qualquer vício, a gula, por exemplo, né? E você tem uma gula excessiva, está sempre pensando em comida e não luta muito contra isso. Quando você vai rezar, quando você vai meditar, ou mesmo, não precisa nem ser no plano mais ritual, você vai ler um livro, não é? A sua mente está sempre sendo chamada, sempre sendo convidada, né? Atraída pela memória, né? Pelos desejos da gula. Então, veio a imagem do alimento, vem o sabor, né? A lembrança de um sabor, aí você vai até a cozinha e come. Enfim, todas as nossas paixões, elas, se não dominadas, né? Se deixadas ao seu bel prazer, elas nos perturbam e impedem que a inteligência e a vontade atuem de uma forma mais eficaz. E o que é mais próprio no ser humano é justamente essa dimensão espiritual, né? Então, não se trata de negar o corpo, pelo contrário, se trata de compreender o corpo, compreender o psiquismo, o reino das emoções, das imagens, e é aí o ponto mais delicado, porque distinguir o corpo da inteligência não é difícil. Agora, distinguir, vamos dizer assim, os pensamentos que se dão por imagens, só pelo jogo das imagens, e seja da memória, seja da imaginação, da inteligência, já é mais sutil. E se você não observa isso no seu dia a dia, se você simplesmente vive ao bel prazer, né? Vive sob o domínio desse reino
gosto e não gosto, do desejo e da aversão, né? Todos os seus movimentos, você vê um carro e você o deseja, e você acha que isto é vamos dizer assim, comprar um carro novo é uma conclusão intelectual. Não é. Muitas vezes também, mesmo no campo da literatura, dos estudos, né, as pessoas acabam lendo aquilo de que gostam, pura e simplesmente, ou seja, por um prazer puramente psíquico, e não para uma compreensão mais profunda da sua existência, dos outros seres humanos, né? Desse próprio jogo entre vontade e desejo, inteligência e imaginação, não é? Então nós estamos vivendo já há muitos séculos, na verdade, isso é um processo longo, que começa lá pelo século XIII, de progressiva abstração da realidade na nossa mente, né? Nós identificamos o mundo. Eu já dei várias aulas lá na plataforma Convívio, e aqui mesmo no YouTube já falei sobre isso muitas vezes, que na nossa imaginação o universo é o universo newtoniano da física moderna, cheio de forças cósmicas, partículas, estrelas, átomos, etc. Um universo puramente material, quantitativo, onde não há presenças, né? E, portanto, onde não há o espírito. Há apenas o jogo das forças cósmicas. Todo esse negócio hoje, seja de luta de classes, que é uma luta que acontece horizontalmente, no plano, né, do poder econômico e político, ou seja, do jogo das forças que estão neste mundo. Eu não estou dizendo que você deve se alienar e esquecer que isso existe, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que isto é deixado para a si mesmo, né? Se você pensa sobre isto só no plano horizontal, você só está vendo a superfície das coisas. E você não está percebendo o sentido das coisas. Porque o sentido propriamente é captado pela inteligência. A gente identifica inteligência com raciocínio matemático ou lógico só. Não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da compreensão da realidade, de uma espécie de limpeza do olhar que a gente tem que ir fazendo através do estudo e particularmente da meditação, né, do que se chama de oração mental, da contemplação do próprio mundo, ver as coisas e compreendê-las. Quando você entende uma coisa, é como se acendesse uma luz na sua inteligência, não é isto? A compreensão, a intelecção de algo é atemporal. O processo que leva à intelecção não, é temporal. É como quando você vai estudar, por exemplo, um teorema, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. No primeiro momento isso é só uma afirmação que você pode até aplicar matematicamente, mas que você não entende. Então aí você vai estudar isto geometricamente, né? Você vai desenhar lá o retângulo, por exemplo, traçar a diagonal, né? Quer dizer, você vai entender, você vai demonstrar, como se diz, né? Ou entender a demonstração dessa fórmula. E quando alguém está te explicando isso, você fica como que rodeando, ou seja, você está meditando sobre aquele problema.
Você olha daqui, olha de lá, não entende direito, pede para o fulano explicar melhor determinado ponto, etc. E dali a pouco vocês... Ah! Entendi. Bom, este momento do do eureka, é exatamente o ato da inteligência. Você entendeu alguma coisa. E aí pronto, você não vai mais esquecer aquilo ali, porque aquilo é imaterial e, portanto, não se perde. Né? Se você só entendeu uma vez, quer dizer, e ainda depois esqueceu, é porque você ainda não entendeu direito. Tem que voltar lá até o momento que se diz, agora eu entendi. Quando você compreende uma coisa, essa coisa se torna parte do seu próprio ser. Não é isso? Eu comentava ontem que a própria palavra espírito desapareceu da nossa liturgia, do Ordo Missa brasileiro, né? Se traduz com teu espírito, et cum espírito tuo, né? Que topnevma su, em grego, né? Na liturgia grega, por ele está no meio de nós, o que é uma tradução errônea, para dizer o mínimo. Eu mesmo, hoje a missa do Dia dos Mortos, né? Eu assisti aqui na minha cidade no rito latino. Como eu sei disso, eu rezo baixinho, claro, porque não tem por que causar problemas em relação a isso, mas eu rezo et cum espírito tuo, porque é o que é o original, e é preciso lembrar que cada um de nós tem o espírito, e portanto tem inteligência, vontade e memória intelectual, né? E que isso é o núcleo do nosso ser. Não é tudo. O ser humano é um composto, né? Então nós não somos anjos. Então esse espírito, ele é como que adequado, né, ao nosso corpo, ao nosso psiquismo, aquilo que há de material, vamos dizer assim, no nosso ser, né? E que com a ressurreição dos mortos, no final dos tempos, nós vamos recuperar. Então não se trata de negar o corpo e ser, vamos dizer assim, um angelista. Não é isto. Pelo contrário, nós temos que recuperar a dimensão corporal. Aliás, eu falava da abstração. Hoje em dia, os próprios corpos, a nossa ideia de corpo é abstrata. Você vê que as pessoas hoje falam muito em corpo, no meio artístico, isso é muito forte, mas em todo o meio intelectual, a recuperação do corpo, que o corpo foi muito reprimido no Ocidente, etc, 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 e em parte é verdade, mas foi reprimido exatamente já numa fase em que começou essa alienação aí, essa separação entre alma e corpo, entre espírito e psiquismo, essa divisão cartesiana que é errônea, né, que não corresponde à estrutura do ser humano. Mas então, hoje em dia, as pessoas vivem tão imersas no reino das paixões, das emoções, dos desejos, dos gostos, não é, que abstraem isto. O corpo se torna um corpo abstrato, muitas vezes deformado, ou então um corpo que só vive na dimensão, quer dizer, ele está abstraído do teu centro e você está identificado com o corpo. Então você se identifica de acordo com as suas paixões, com os seus desejos. Você diz, eu sou assim, eu sou de, né, assim o assado, etc, 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 né? O teu caráter, vamos dizer assim, né? Que ele deve ser o que? Transubstancializado.
Ele faz parte de você, mas você não pode ser vítima dele. Tá entendendo? O negócio... Você vê que eu não quero citar coisas específicas, porque cai nas ideologias e isso pode causar perturbações mentais nas pessoas que me ouvem. Eu não estou interessado nisso. Estou interessado, pelo contrário, em não só apaziguar, mas reordenar a nossa alma. Né? Colocar as coisas no seu lugar. A alma é um cosmos. Cosmos em grego quer dizer ordem. E não só ordem, quer dizer também beleza, ou seja, a beleza da ordem. Daí vem cosmético, vem de cosmos. Então o mundo é belo porque ele é ordenado, não é? Imagina se o céu às vezes estivesse em cima, às vezes do lado, às vezes embaixo, às vezes dentro, às vezes fora, que é o que acontece com o nosso psiquismo, né? Às vezes a gente gosta de uma coisa, 20 minutos depois a mesma coisa se apresenta e a gente já não gosta muito, no outro dia a gente odeia, aí depois a gente volta a gostar. Os nossos desejos são assim, né? Então, como eu dizia no início, estamos chegando já no nosso limite de hoje, é urgente recuperar a luz que vem, né, do nosso espírito, que ilumina a nossa inteligência e, como diz São Tomás, convida a nossa vontade. Eu vou voltar a esse tema muitas vezes. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários que eu vou procurar esclarecer, porque esse é um assunto mesmo árduo, difícil de captar, até porque nós não exercemos muito a nossa inteligência. Apesar das aparências, nós somos muito racionais no sentido do raciocínio, nós estamos sempre raciocinando e isso muitas vezes atrapalha a nossa inteligência, né? Então, nós temos que cultivar um olhar mais limpo, deixando que a realidade se mostre para nós, um ouvido também mais limpo, deixando que as palavras, a própria pulsação das coisas, não é, cheguem diretamente, a musicalidade, vamos dizer assim, do universo chegue a nós, se apresente a nós e vá conformando a nossa alma, né? De maneira que nós vamos nos tornando cada vez mais íntegros, mais psicofisicamente uma imagem do universo corporal, né? E espiritualmente uma imagem do próprio Deus, como está lá no Gênesis. Então, por hoje é isso, fique com Deus, que Deus o abençoe e amanhã retornamos aqui no nosso podcast.